Olá, começa agora o programa que mostra como habilidades artísticas e trabalhos manuais podem virar fonte de renda e empreendimentos de sucesso. Começa então o programa Ateliê de Negócios. Seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos conversar com a especialista Eulália Oliveira, CEO da Fonte Consultoria Empresarial e especialista em comunicação organizacional e negócios. Bem-vinda, Eulália. Bom, também vamos conhecer o negócio do casal Alexandre e Ana Luísa. Olha que curioso, a inspiração para empreender veio através de um quadro de madeira que a Ana e o Alexandre viram durante um passeio. A partir daí, eles começaram a produzir e vender as próprias peças. Em pouco tempo, eles já estavam atuando com a produção de móveis de madeira. O passo a passo do negócio desse casal, a gente confere a partir de agora. Rocha dos Anjos, tenho 26 anos e sou marceneiro hoje. Sou Ana Luísa Lisboa de Andrade, tenho 25 anos e sou gestora. O momento inicial do nosso negócio surgiu na pandemia, quando a gente teve a necessidade de comprar um quadro para nossa casa, só que a gente não achou um quadro que fosse legal para a gente. Não achamos nenhum modelo que a gente gostasse e a gente falou, vamos fazer um quadro para a gente, que eu acho que a gente consegue fazer. A gente comprou uma moldura e começou a fazer as artes para o nosso quadro. E aí a gente começou a empreender através de quadros. No início a gente comprava as molduras e fazia as artes dos quadros. A gente começou com os quadros. Aí depois a gente começou a puxar o pinos para o negócio, fazendo prateleiras, estantes e araras. A gente viu no site na internet algo que tivesse em alta, a gente viu que o Pinos estava muito em alta e a gente conseguia ter acesso fácil ao Pinos e a gente começou a empreender com prateleiras e estantes. Antes de abrir a Rox Decor, antes de criar a Rox Decor, eu era servidora pública, tinha um cargo comissionado no Senado Federal e eu sou gestora de políticas públicas por formação e eu trabalhava nesse segmento. Antes da Rox Decor surgir, eu era concurseiro. A Rox Decor surgiu na pandemia, enquanto eu estava estudando para concurso, só que a pandemia fez com que os concursos públicos parassem, né? Os editais saíssem, a gente parou. Então, houve uma desanimada nos concursos, porque a gente não tinha previsão de quando voltar ao normal. E aí a gente começou a surgiu a ideia de abrir o negócio da Rox Decor, né? Quando veio a pandemia, e mesmo com a Rox Decor, eu continuei no meu emprego no Senado por um tempo, mas aí eu fui exonerada e aí eu consegui um outro trabalho que me dava uma renda legal também. Isso foi super importante no início pra gente, porque como nós não tínhamos todas as habilidades empreendedoras que hoje nós adquirimos, aquela segurança financeira foi muito importante pra gente. Então depois que a gente viu que a Rox Decor estava conseguindo andar com as próprias pernas, eu saí desse emprego e passei a cuidar de toda a parte administrativa e de gestão da Rox Decor. Então hoje essa é a nossa fonte de renda principal, mas nós só demos esse passo depois que a gente entendeu que andava com as próprias pernas. Hoje a gente faz móveis sob medida, né? Sob encomenda, a gente posta os móveis no nosso Instagram como uma forma de atrair os clientes. E aí eles precisam de um móvel específico, a gente consegue fazer. Hoje a gente trabalha, nosso segmento é voltado para multifuncionalidade, então a gente busca fazer peças, uma única peça que se enquadra em várias realidades. Então nós temos estantes que a pessoa compra para colocar na cozinha dela ou na sala para livros, mas ela também vai para estandes de feiras, vai para lojas como gôndolas e tudo mais. Então a gente tenta colocar a multifuncionalidade como carro-chefe aqui do nosso negócio e a gente tem entendido que isso tem sido um dos nossos diferenciais. Então hoje a gente trabalha com móveis sob medida, o cliente traz o que ele precisa e a gente faz um design para ele, algo que se enquadre na realidade dele e que se enquadre também na realidade de várias pessoas. Bom, eu sempre sonhei em empreender, a gente
nós dois juntos tentamos vários negócios antes, tentativas frustradas, porque a gente não conseguiu achar um nicho que atendesse um público legal. A gente tentou vários ramos, desde roupas, artigos de papelaria. Esse ramo de marcenaria, que é uma marcenaria diferente, uma marcenaria rústica, que a gente não encontra em qualquer lugar em Brasília. Então é um nicho bem específico. Assim, o Alex sempre teve o desejo de empreender. E assim, eu sou mais da parte burocrática, eu sempre gostei de mexer com papel, mas ele sempre teve esse sonho e eu sempre dei apoio. Então a gente tentou vários outros empreendimentos antes, eu acredito que a gente tem essa veia empreendedora em nós, mas a gente tentava sempre mais do mesmo. E quando a gente entendeu que para empreender hoje, na situação atual, a gente precisa ter algo diferente, algo que nos coloque no lugar onde as pessoas nos vejam em evidência, porque a gente não está fazendo mais o mesmo, aí as coisas andaram. Então a Rox Decor foi o nosso primeiro empreendimento que a gente conseguiu fazer com que ele andasse com as próprias pernas, porque até então a gente tentava mais do mesmo e quando a gente percebeu que esse não era o caminho, as coisas fluíram. De maneira muito despretensiosa, a gente não fez um planejamento financeiro inicial. E isso poderia ter sido a ruína do nosso negócio, né? Mas então, como eu tinha um emprego que nos dava um porto financeiro, que nos dava um aporte, que a gente conseguia pagar nossas contas, a gente conseguiu fazer esse planejamento no decorrer da nossa empresa. Então, a nossa empresa foi caminhando e nós fomos desenhando esse escopo de planejamento financeiro. Mas o ideal, hoje, a gente entende que a gente quer ter um fundo de caixa. Mas a gente só adquiriu esse fundo de caixa porque eu tinha um emprego. Então, o planejamento financeiro foi acontecendo. Hoje a gente já tem ele bem desenhado, mas como eu disse, foi algo progressivo. A ideia do negócio da marcenaria começou a dar certo a partir do momento que a gente teve apoio dos nossos amigos, familiares mais próximos. Os nossos primeiros produtos foram vendidos para amigos. A divulgação de amigos no Instagram, o apoio dos familiares. Então, os primeiros produtos foram vendidos, comercializados para os nossos amigos, né? No primeiro momento foi bem complicado fazer acontecer, porque a gente não sabia como captar esses clientes, porque a gente tinha uma boa proposta de negócio, mas a gente estava divulgando isso para as pessoas erradas. Então foi muito importante o apoio dos nossos amigos que adquiriram nossas primeiras peças, postaram no Instagram deles, marcaram a gente, para que os amigos dele conhecessem a gente. Aí começou dessa forma bem embrionária, para depois a gente ter a expertise de como fazer com que as outras pessoas conhecessem esse trabalho. Intervalo rápido, na volta, a gente confere quais foram as dificuldades do Rox Decor e quais são os planos do casal para o futuro do empreendimento. Fique com a gente, eu volto já já. Nós começamos na pandemia e para muitos cenários, para muitas empresas foi um momento muito difícil, mas para a gente foi bem importante começar na pandemia, porque as pessoas estavam em casa, ociosas, fazendo obras, decorando, e aí a gente entrou com um negócio que trazia justamente essa proposta de decoração, de mudança de ambientes. Então foi muito agregador. Várias pessoas entraram em contato querendo móveis para mudar a casa, porque elas estavam passando muito tempo em casa. Então elas queriam redecorar, queriam fazer as coisas e pra gente foi muito importante começar nesse momento. No começo foi bem difícil a questão da infraestrutura, porque a gente precisava ter máquinas e muitas coisas fazem barulho, tem muita poeira e a gente começou no ambiente domiciliar. Então nós pegamos o subsolo da nossa casa, fechamos e ali a gente começou, mas era bem complicado porque os nossos vizinhos reclamavam do barulho, reclamavam da poeira que a gente
gerava. Então foi ficando cada dia mais complicado. A gente foi levando até onde deu, até que chegou o momento que a gente foi obrigado a procurar um espaço e, de certa forma, isso foi muito importante, porque foi a partir desse momento que a gente pôde pegar projetos muito maiores. Então, de certa forma, foi uma dificuldade que nos impulsionou para algo melhor. Uma dificuldade que eu percebo, na verdade, são várias dificuldades, mas a maior delas é não ter a segurança financeira de um trabalho formal. Então, você tem que entender que você vai ter que captar os seus clientes, fidelizar os seus clientes, trabalhar em cima de melhorias para que os seus clientes voltem. Então, eu acredito que a maior dificuldade seja, de fato, construir uma empresa sólida para que você consiga fazer com que ela trabalhe já para você a ponto de você ter essa segurança financeira todo mês. A outra dificuldade é porque o nosso negócio, especificamente, é um negócio que exige que nós façamos o nosso produto. Então, nós não revendemos um produto. Então, a gente tem que ter o tempo de produção, o tempo de entrega e tudo isso tem que ser feito de forma lógica. Então, nós temos um trabalho de logística, de produção, de entrega, com prazos, com um tempo que a gente entenda que é o tempo oportuno para poder ser feito um bom trabalho, entregar o trabalho perfeito e sem ter um prazo de espera muito grande. Trabalha com madeira de reflorestamento, primeiro porque a gente achou que tinha uma pegada ambiental, né, e a gente achou isso importante. Então a gente viu uma oportunidade de negócio quando a gente colocou o pinos como o nosso nicho. A gente só faz móveis de pinos. A gente também percebeu que se a gente colocasse só um segmento ia ser mais fácil de atrair esse público. Então a gente trabalha só com pinos porque a gente viu essa oportunidade de uma matéria-prima de baixo custo e de grande valor agregado. Decol hoje é um sucesso porque a gente consegue produzir peças personalizadas para qualquer gosto, né? Para ambientes confortáveis, para pessoas de bom gosto. A gente consegue trazer um custo-benefício nas peças, a gente consegue fazer com que as peças sejam atrativas, a gente consegue investir no nosso negócio. Então hoje a Rox Decol é um sucesso por causa disso. A gente enxerga o mercado como um mercado competitivo, se for olhar do ponto de vista da madeira, né? Porque tem os planejados, mas a gente entende que a gente é pioneiro na questão do pinos, na questão da multifuncionalidade. Eu acho que foi muito importante nós formalizarmos a empresa desde o início, desde muito pequena, porque a gente passa credibilidade para o nosso cliente. Ele entende que a gente tem um CNPJ, que a gente tem um local, ele sabe onde nos procurar. Eu acredito que formalizar o negócio também deixa mais fácil para pegar crédito, fica mais fácil para você conseguir parcerias com o governo, com empresa. Então, você ter essa formalidade abre muitas portas para a sua empresa. Desde o início, a gente sempre captou os clientes pelo Instagram, então nós investimos muito nisso, nós caprichamos as nossas artes, depois que captamos esse cliente, nós tentamos fidelizar ele, mandando sempre mensagem no WhatsApp com novidades, com descontos progressivos, e no Instagram também, a gente está sempre mandando coisas para eles, para a gente estar sempre no inconsciente, né, do nosso cliente. Esse negócio do Instagram foi muito importante porque a gente precisou aprender como é que funciona os algoritmos do Instagram, de entrega, então a gente precisou estudar, tanto eu quanto ela, como é que funciona, o que aparece mais para as pessoas, entendeu? O que motiva a gente a continuar é ver a satisfação dos nossos clientes, né? A partir do momento que eles compram e a gente vê, desde a entrega, a felicidade de ver o nosso produto, como eles queriam e a gente idealizar o produto da forma que eles imaginaram. É muito satisfatório para a gente ver o feedback positivo e isso nos impulsiona mais a continuar a Rox, expandir mais, a crescer mais, profissionalizar mais e aprender muito mais. A gente enxerga hoje a Rox Decol como um potencial em Brasília. A gente pretende contratar novos funcionários para a gente, no nosso time, para a gente aumentar a nossa produção, a gente expandir o nosso Instagram, a nossa linha de produção. Então a gente precisa se organizar para com que a Rox Decol cresça dessa forma.
gente acha que o futuro da Rox Decor é online, digital. A gente pensa assim, em ter um ponto físico, mas esse modelo de retirada pra gente tá dando super certo. O online e o digital veio para mudar tudo. E foi muito agregador na nossa empresa. Essa questão do online e digital é o nosso diferencial também, porque desburocratiza tudo, inclusive a nossa relação com o nosso cliente, que é bem próxima. A dica que eu dou para quem está começando no ramo do empreendedorismo é não desistir. Porque a gente sabe que vai ter dificuldade, no início sempre vai ter dificuldade, mas o segredo é não desistir, é persistir, é crer que o negócio vai dar certo e ter fé que vai dar certo no final das contas. Acho que uma dica importante para quem quer começar a empreender é buscar algo inovador, ou então entregar algo de maneira inovadora. Mesmo que você venda algo, que você produza algo, que todo mundo está produzindo, é importante que você tenha um diferencial. Muito bem, vimos aí a primeira parte do negócio do Alexandre e da Ana Luísa. Agora então a gente conversa com a Eulália, especialista que está aqui para acompanhar com a gente. Eulália, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês para falar de empreendedorismo, de estratégias. Isso é muito bom. Muito obrigada. Prazer todo nosso. Eulália, que leitura você faz em primeiro do case que a gente viu agora, dessa história? Olha, é um case muito inspirador, muito interessante e que reflete um comportamento de reinvenção desse empreendedor. Quantos empreendedores estavam adormecidos no Brasil e com essa pandemia eles acordaram, eles despertaram. Então, a percepção é essa, um caso muito interessante e que as coisas foram acontecendo. E eles citaram, na fala deles, eles citam a questão do comportamento. Eles sentiram na veia o empreendedorismo. E fica claro para a gente que eles têm esse comportamento. Eles demonstraram isso. Primeiro, quando eles tomam a decisão, eles estão correndo risco calculado. Eles estão abrindo mão ela abriu mão de um emprego e foi arriscar no empreendedorismo. E ele percebeu que, pela própria necessidade, né, ele era, como se disse, como um concurseiro, como não tinha mais concurso, eles começaram a buscar alguma coisa. E eles fizeram várias tentativas, começaram com roupas, imagina quantas outras tentativas eles não fizeram, mas eles demonstraram outro comportamento empreendedor que é muito importante para quem está começando o negócio, que é a persistência. Eles foram persistentes. E aí buscaram novas alternativas até encontrar aquela que realmente possibilitou eles colocarem toda aquela capacidade empreendedora deles à tona. E é interessante também observar que no momento que eles buscam esse negócio, eles vão descobrindo que não é bem assim. Eles não podem chegar com a mesma coisa do que já existe. Tinha que ter um diferencial. É esse o pulo do gato. É quando eles percebem que aquele negócio precisa ter um diferencial para se destacar no mercado. Ela ressaltou bastante isso, né? Quando entenderam que não era para fazer mais do mesmo, né? Agora, existe uma orientação do Sebrae aí para quem quer começar, tem na veia aí o empreendedorismo, mas não sabe por onde investir? Tem sim. E essa orientação do Sebrae, ela é muito focada na questão do planejamento. Porque o que acontece? As pesquisas todas de IBGE, do próprio Sebrae, apontam que a maioria dos negócios no Brasil, eles quebram no início e tem um motivo. Então, por que eles quebram? Se a gente for ver percentual, em média, 50% das empresas no Brasil quebram até o 3º ano. Então, apesar da gente saber que o Brasil é um país de empreendedores, que o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo e que com essa pandemia cresceu muito o número de empresas no mercado, empresas que abriram, proporcionalmente também muitas quebraram. E aí, existe aquela boa intenção de ter um negócio, mas isso não sustenta, não basta ter uma boa ideia. E aí o próprio casal fala na importância desse planejamento. Eles foram construindo esse planejamento financeiro, né? E é importante.
uma das principais causas, a maior causa de quebra de empresa no Brasil, da mortalidade das empresas no Brasil, é a falta de gestão, de uma boa gestão. E essa falta de gestão requer um planejamento. Então, sem planejamento, é muito difícil para o empreendedor conseguir fazer uma boa gestão do negócio. E aí, quando a gente fala de planejamento, é plano de negócio, é pesquisa de mercado. O que você ressalta nesse planejamento que é imprescindível? Essa tua pergunta é bem interessante, porque o que a gente observa? Muitos empreendedores, principalmente aqueles que estão começando, eles acham que planejamento é uma coisa cara, que planejamento é só para grandes empresas. E hoje a gente tem tantas formas de elaborar um planejamento. O próprio Sebrae apresenta tantas ferramentas, tantos modelos de planejamento. Claro que tem aqueles mais complexos, mas tem modelos simples. Por exemplo, para quem vai começar um negócio, fazer a modelagem do negócio. Então, utilizar ferramentas como o Canvas, por exemplo, que é uma ferramenta simples, mas altamente eficaz no momento de desenhar aquele negócio e você perceber, ter uma visão sistêmica de tudo que envolve a gestão daquele negócio. Passando primeiro pelo propósito, você definir por que eu quero esse negócio. Que diferença eu vou fazer no mercado? Eu vou ser só mais um? Porque se fosse para ser só mais um, vai ser muito difícil você se manter no mercado. Então você precisa ter um diferencial, um propósito que lhe diferencie no mercado. Depois você precisa entender o perfil do cliente. Quem vai ser meu cliente? Qual é o perfil dele? Eu preciso entender isso para direcionar minhas ações para ele, né? Até para definir o produto, a forma de entrega, os canais que eu vou utilizar, como eu vou me relacionar com esse cliente. E cada informação dessa é muito importante na hora de pensar o negócio. Então não é só a ideia. Eu vou pensar nas fontes de receita, eu vou pensar nas parcerias. E foi bem legal nesse exemplo que o casal fala que eles buscaram apoio dos amigos, da família. O que é isso? Isso é já identificar os parceiros que vão ajudar a potencializar esse negócio. Então é pensar em tudo isso. E outro detalhe importantíssimo que não pode esquecer, os custos. Quanto vai custar esse negócio? Né? Quais vão ser as atividades principais? Que recursos eu vou precisar? Recursos humanos, recursos financeiros, recursos materiais, pensar em tudo isso. E existe um modelo simples, o próprio Sebrae tem treinamento e consultoria para modelagem de negócio, assim como tem de planejamento, de plano de marketing, de plano de negócio, para quem vai buscar, inclusive, algum tipo de financiamento. Então, tem vários modelos para ser aplicados. O importante é você ter o seu plano, você pensar. O que é ter um plano? É você pensar estrategicamente antes de começar o negócio. Quando você faz isso, você reduz a possibilidade de erro. E é muito melhor errar no papel. É muito melhor você errar ali no papel, testando, modelando, para depois você entrar com mais segurança. Muito bom. Eulália Oliveira, muito obrigado pela sua participação, pela sua consultoria aqui para a gente. Viu, Eulália? Tá, eu fico à disposição, né, sempre que precisarem, me convidarem, porque assim, se tem algo que é inspirador, é ver essas histórias, né? Contar essas histórias. E nesse período de pandemia a gente tem contado tantas, tem acontecido tanta coisa interessante. Agora mesmo, aqui na minha empresa, a gente fez o registro a pedido do Sebrae, contando histórias de casos de sucesso, muitos casos de sucesso. O Sebrae está fazendo 50 anos de história, e aí quantos casos de sucesso, não só de pequenos negócios começando, mas startups também, né, que estão começando ali, modelando, e isso vai se transformar num material que logo vai ser divulgado. Então, histórias desses casos de sucesso. É só acompanhar, que é mais inspiração para esses potenciais empreendedores e os que já estão aí empreendendo. Ótimo, obrigado. Prazer grande, viu? E muito obrigado a você aí também pela sua companhia. Até o próximo Ateliê de Negócios. Acompanhe a gente aqui no canal Empreender. Assistir já é um bom negócio. Até mais.